Queridos amigos, eu gostaria de chamar sua atenção nesta noite para esta carta aos Hebreus, na Palavra de Deus. No capítulo de número 11, nós leremos o versículo 24 e 25. Abra comigo a sua cópia da Palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11, versículo 24 e 25, estas palavras sobre Moisés, que pela fé, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O nosso título nesta noite é sobre escolhas. Aqui está uma escolha que determina a eternidade. Uma escolha que determina onde passaremos a eternidade após a morte. Bem, aqui está a escolha de Moisés, que escolheu, nos diz o texto, antes ser maltratado com o povo de Deus. Bem, uma escolha monumental feita por Moisés aos 40 anos de idade. Uma escolha de consequências eternas, uma escolha pessoal, consciente, feita por ele, de consequências eternas. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Bem, eu tenho certeza que você já leu muita coisa sobre Moisés. É um personagem histórico da Bíblia muito conhecido. Até este ponto, na vida de Moisés, 40 anos de idade, ele tinha passado toda a infância, juventude, até aqui no palácio, na corte real do Egito. Você se recorda como ele foi resgatado ali do rio Nilo, não é? Colocado dentro de uma pequena cesta pela sua mãe, sua irmã, o acompanhando à distância, e a filha de Faraó e suas servas vêm àquela manjedoura, trazem aquela manjedoura, ou melhor, aquela cesta, melhor dizendo, ele dentro, aquele pequeno bebê formoso, chorando. Isso moveu de compaixão o coração da filha de Faraó, e nós lemos como a irmã de Moisés, ali por perto, se aproxima e diz: a senhora quer que uma das filhas dos hebreus cuide dele, crie para a senhora? E ela diz sim, e pede para chamar a mãe vem, e a mãe de Moisés o cria até uma determinada idade. Quando ele chega, então, a ser um menino, um garoto já consciente de si mesmo, ele é trazido para a corte real, e ali se torna filho da filha de Faraó. E ali ele cresce, queridos amigos. E se eu puder localizá-lo no tempo histórico, nós estamos aqui no 13º século antes do Senhor Jesus Cristo. E quem reina neste império faraônico é o faraó Sete. Muito provavelmente ele, se as nossas datas cronológicas estiverem corretas, Sete, ele é o predecessor de Ramsés II. E você sabe, o grande faraó Ramsés II, faraó do tempo de Moisés, da saída do povo do Egito, das 10 pragas, cujo coração Deus endureceu. Este é o faraó antecessor a ele. Moisés cresceu na corte deste faraó, sob a filha deste faraó, como um príncipe, como um membro da corte real. Bem, possivelmente Moisés seria destinado a ser o próximo faraó. Nós não lemos sobre filhos deste faraó, ele tinha uma filha. Possivelmente ele seria destinado a ser o próximo faraó. E ele foi treinado para esse fim, nós lemos no livro de Atos, como um herdeiro ao trono. E certamente ele se distinguiu naquela corte. Certamente ele se distinguiu entre seus pares do treinamento recebido ali naquela corte real. Moisés, ele foi educado em toda a ciência dos egípcios e na religião dos egípcios. Se você considerar os egípcios, o Egito naquele período histórico era a civilização mais desenvolvida em toda a história naquele momento. E ali na corte real, ele foi treinado em toda a ciência e a religião dos egípcios. Um jovem Moisés de imensa envergadura intelectual. É claro que se você o considerar apenas como um personagem, uma pessoa, um escritor, e ler os seus textos. Veja o Salmo 90, por exemplo. Que capacidade literária, que sentimentos, que verdades misturada em uma poesia, uma declaração, uma oração, na verdade, a oração de Moisés ali. E ele possui habilidades pessoais e também habilidades que foram cultivadas ali naquele império. Bem, muito pode ser dito sobre Moisés, mesmo sobre as suas habilidades naturais, mas sendo criado num ambiente real como aquele, bem, você sabe, para ser treinado, para ser um herdeiro do trono, ele recebeu um treinamento de príncipe. Ele certamente era um expert em engenharia, em construção civil, não é? Para coordenar aqueles projetos colossais dos egípcios. Grande conhecimento de engenharia hidráulica para coordenar os canais dos quais dependia toda a vida, toda a civilização do Egito, não é? A plantação, os alimentos, o período de cheia, de irrigação, etc, etc. Grande conhecimento ele tinha de engenharia.
Também, como membro da família real, ele era um expert em arco e flecha e guerra, sobretudo os membros da família real da 18ª dinastia, que é a dinastia deste faraó aqui, eram treinados para a guerra. Ainda hoje, filhos de reis, pessoas que estão na linha para o trono em alguns países onde há monarquia, eles são treinados para a guerra, para coordenar o país, para conduzir o país em estratégia, em inteligência, em todo tipo de coisa. E assim era no Egito Antigo, para aqueles homens que tinham grande poder e deveriam conduzir as nações, a sua nação, o seu império, conquistando outras nações. E pense sobre Moisés, não pense sobre ele aqui como aquele homem que nós vemos depictado, figurado em algumas imagens, velho, com cajado, com sua barba. Aqui é um jovem de 40 anos, um homem de 40 anos, com tremendas habilidades intelectuais, habilidades físicas, treinado no Egito para adorar o poder, para reverenciar o poder e para justificar a violência como um meio de avanço para a conquista. E esse homem certamente seria aplaudido em todo lugar, ele era um membro da família real. E você sabe como esses membros da família real eram reverenciados, não é? A realeza egípcia, incrivelmente extravagante, até o pó dos pés desses membros era adorado. O faraó era visto como um deus e os seus descendentes também. Assim, um homem como Moisés, nessa condição, certamente ele estaria muito consciente de si mesmo, não é? Certamente ele estaria muito consciente das suas habilidades, do lugar onde ele se encontrava, das oportunidades que ele tinha, e essas habilidades elas seriam continuamente exaltadas nas cortes e pelas pessoas. Bem, Moisés estaria muito autoconsciente dessas habilidades, mas ao se aproximar dos seus 40 anos de idade, nos diz a palavra de Deus que veio ao coração de Moisés o desejo de ir estar com seu povo cativo, os judeus no Egito. Bem, Moisés, ele sabia que era um hebreu, isso não lhe foi ocultado. Ele sabia que ele era um hebreu numa corte egípcia, que ele pertencia a um povo que era escravo, considerado inferior, cativo, preso no Egito. E Moisés se identificava com aquele povo, certamente, porque ele cria em Deus, ele cria em Jeová, ele não cria na multiplicidade dos deuses egípcios, né? Dezenas e dezenas de deuses. Ele fora criado nos primeiros anos por seu pai, sua mãe e sua irmã, no temor de Jeová. Ele conhecia o Deus único, Deus vivo. Ele aprendera de seus pais todas as promessas dadas por Deus a Abraão, a Isaac, a Jacó, a narrativa histórica de Josué no Egito, a bênção do Senhor, tantas e tantas coisas, tantas promessas trazidas e passadas de geração em geração. Ele tinha tudo isso entesourado em seu coração. Ele se identificava com aquele povo. E nos diz a palavra de Deus que próximo dos seus 40 anos, veio ao seu coração, certamente da parte de Deus, ir estar com seus irmãos. Bem, a Bíblia nos diz que a partir deste ponto que veio ao seu coração o desejo de ir estar com seus irmãos, todas as decisões que ele tomou foram movidas pela fé em Deus. Isso nos é dito aqui de muitas maneiras. De maneira que pouco tempo antes dele ter ido ter com seus irmãos, nós cremos e estamos certos que pouco tempo antes disso, ele foi salvo. Ele conheceu a Deus de uma maneira pessoal. Não nos é dito na Bíblia exatamente o momento, a idade em que Moisés nasceu de novo, a sua conversão, mas certamente foi quando ele ainda estava na corte no Egito. Porque ele é movido aqui a agir por fé. Estas palavras que nós lemos em Hebreus, enquanto ele ainda estava no Egito, nos mostra que havia a fé dos eleitos de Deus, a fé de uma pessoa salva, havia ali frutos de uma pessoa regenerada. Bem, como eu disse, seus pais criou Moisés, seus primeiros anos de vida. E assim Moisés crescendo agora na corte no Egito, é difícil figurar isso, não é? Aquela corte com deuses de todos os tipos, esculpidos e pintados de todas as maneiras. Ao andar, ao crescer como um jovem na sua meia-idade, ele comparou aquelas coisas com Deus verdadeiro. Ele contrastou os ídolos, os deuses, as divindades do Egito com o Deus verdadeiro, a personalidade daqueles deuses. Certamente, ao observar como aqueles deuses eram figurados, representados na mitologia grega, ele chegou à conclusão que aqueles deuses eram nada mais do que representações da personalidade humana, eram deuses imorais,
deuses violentos, deuses cobiçosos, deuses vis, exatamente como o homem pecador. Eram deuses que precisavam ser aplacados por todo tipo de sacrifício estranho, deuses que faziam coisas erradas, que destruíam de maneira arbitrária as pessoas. E ele começou a pensar e contrastar isso com Deus Jeová, o Senhor, justo, reto, verdadeiro, Deus de seus pais. E comparando estas coisas, e observando a maneira como aqueles homens e mulheres religiosos viviam, aquela imensa classe sacerdotal do Egito, não é, que tinha tanto poder quanto o faraó, e como aqueles homens brigavam por poder, e quanto assassinato e picuinha havia ali pela preeminência, e quantas coisas eram inventadas pelos sacerdotes dos deuses para manter o povo na ignorância, na dependência. Ele era membro da família real, ele via isso em primeira mão, era um instrumento de poder para a opressão daquele povo. Dezenas e dezenas de ídolos. Ao observar aquelas coisas, ver a falsidade desta religião e pensar sobre o Deus eterno, bem, certamente ele foi ao Senhor, ele clamou por graça, por misericórdia, por um novo coração. Ele viu também os seus próprios pecados. E Deus também o convenceu da sua necessidade. E assim, ele buscou a Deus, o Deus verdadeiro, ele orou ao Senhor, ele dobrou os joelhos diante do Senhor e conheceu o perdão, a nova vida e a comunhão com o Deus vivo. E ele lembrou-se então do seu antepassado José, que também era um hebreu, e como Deus providencialmente trouxe aquele homem para o livramento de Israel na terra do Egito. E assim ele chegou à conclusão e veio a entender que Deus o tinha preservado a vida e o tinha posto ali para um propósito, em um tempo como aquele, para ser uma bênção para o seu povo e de alguma maneira um instrumento na mão do Senhor. Mas então, nesse momento, vem a Moisés um grande teste do valor e da veracidade da sua fé. E o que ele iria fazer diante desse teste? Bem, está aqui a resposta no versículo de número 24 e 25. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Sabe o que ele está dizendo aqui? Moisés, tendo alcançado a idade para começar a assumir a liderança no reino, no Egito, debaixo do faraó, e daqui a pouco tomar o cetro de Faraó, chegando aquele momento em que ele deveria dar um passo à frente e representar os deuses da nação, o poderio do faraó, o nome da sua família, como um egípcio, como um faraó, como um líder, como um semideus, assim por dizer. Diante desse teste, sendo já uma pessoa salva, o que ele faz? Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó e tudo o que significava ser o filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Queridos amigos, essa é a grande decisão de Moisés, a grande decisão. Observe esta pequena palavra aqui no versículo de número 25. Ele escolheu antes. Moisés escolheu antes ser maltratado. Antes aqui significa ele preferiu acima das coisas do Egito ser maltratado com o povo de Deus. O que significa para Moisés que esta escolha de ser maltratado com o povo de Deus era muito melhor na concepção dele do que permanecer no Egito como faraó. Assim sendo, ele tomou essa decisão de uma maneira espontânea, de uma maneira consciente, decidido. Ele escolheu sofrer com o povo de Deus do que desfrutar por um período de tempo o prazer que o pecado oferece. Essa é a grande decisão de Moisés, o grande teste do valor e da veracidade da fé dele. E é isso que nós queremos considerar nesses breves momentos aqui, queridos amigos. Esse grande teste da validade da fé de Moisés. Por quê? Porque quando nós observamos essa atitude de Moisés, o teste da fé dele, nós percebemos que quando, como seres humanos, como pessoas, indivíduos, nós começamos a pensar e a lidar com questões referentes à salvação da alma, à eternidade, nós deixamos de lado os planos desta vida, por mais legítimos que sejam, e começamos a pensar em questões referentes ao futuro da minha alma e a reconciliação com meu Deus. Quando nós começamos a lidar com estas coisas, então há certas decisões que nós precisamos tomar. Há certas decisões que nós iremos tomar, que então determinará
o nosso futuro, a nossa eternidade. Bem, eu devo fazer um parêntese aqui, é claro, porque eu não quero que você tenha a impressão que a salvação é uma mera questão de escolha, que toda a salvação, ser reconciliado com Deus, receber o perdão de Deus, depende apenas de nós, da nossa força de vontade. Bem, eu fui salvo porque um dia eu tive bom senso, eu tive inteligência, a sensibilidade, a capacidade de ver que esse mundo é uma mentira, que Deus é verdadeiro e que eu preciso de Deus. Não quero dar essa impressão. Que salvação, ser salvo é inteiramente por causa do nosso bom senso, que nós fazemos esse tipo de escolha, porque nós somos pessoas sensatas. Eu fui sensato um dia e vi que esse negócio não serve para mim, eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus, e eu abracei a Deus. Queridos, de fato, há uma escolha a ser feita. Mas entenda isso, nós somente fazemos esta escolha, uma escolha momentosa, gigantesca, monumental como esta. Nós só fazemos esta escolha em um determinado momento da vida, porque Deus primeiro abriu os nossos olhos e nos fez ver como num espelho aquilo que nós não víamos, não queríamos ver e rejeitaríamos ver, o estado de nossa alma pecaminosa. É Deus quem tira a venda, e a salvação pode ser ilustrada da seguinte maneira. Você já viu aquele jogo de pique-cego? Tem vários nomes espalhados por várias regiões do Brasil, não é? Você coloca uma venda numa pessoa, e aqui há um grupo de pessoas, jovens, quem quer que seja, 3, 4 aqui, 4, 3 aqui, e você precisa ser conduzido por essas pessoas a tocar em um certo lugar, um poste, o que quer que seja. E um grupo de pessoas vai blefar e mentir, quer dizer, vai naquela direção, para a esquerda, ele está te distanciando, e o outro grupo vai dizer, vai para aquele lado. Essa é uma versão deste jogo, mas há uma outra versão. Há uma pessoa com a venda, e ela por si própria deve encontrar o caminho em direção àquele poste. Ela olha para o poste, fecha seus olhos, põe sua venda, gira, e ela precisa decidir por sua intuição onde está. Mas há um grupo inimigo aqui. E este grupo vai dizer, vai mais para a esquerda, não, vai mais para lá, etc. E digamos que é um grupo de jovens brincando disso, no topo de um penhasco, lá na Chapada dos Veadeiros, naquela serra da Mesa, lá, ou melhor, na Bahia, brincando lá em cima. E de repente colocam uma venda nele e começam a dizer, pode ir. E ele ouve, vai nessa direção, ele sabe, eles estão mentindo, deve ser no oposto. Ele começa a ir no oposto. Ele começa a andar e eles começam a dizer, não, nessa direção. Não, eles estão blefando, naquela direção. E de repente ele se vê indo na direção do precipício. E aqueles amigos começam a gritar ao perceber para onde ele estava indo, para aquele abismo, mais alto e com maior veemência, e porque eles estavam fazendo isso com tanta veemência, naturalmente aquele jovem com a venda entendeu, eles estão mentindo mais, porque eu estou me afastando mais, não, eu estou chegando mais perto do poste, porque eles estão desesperados para que eu não vá naquela direção. E quando um jovem vê aquele rapaz lá na frente, indo em direção àquele precipício, ele começa a correr, e gritar, não vá, é o precipício. E de repente, o jovem sorrindo e alegre, achando, estou chegando. Eles gritam mais alto, estou chegando, vou encostar aqui. Próximo, pouca distância do abismo, aquele jovem correndo atrás do outro, consegue estender a mão, segurar na venda e com a pontinha do dedo puxar a venda dos olhos. De repente, os olhos dele se abrem e o que ele vê? O abismo. E o que ele faz? Ele para. Ele toma a decisão de parar. Mas ele somente tomou essa decisão porque os seus olhos foram abertos. Assim, eu não quero dar a impressão, ao falar sobre decisões que conduzem à eternidade, que isso depende apenas de nós, do nosso bom senso, capacidade, inteligência e sensibilidade. Se Deus não tivesse tirado a venda dos meus olhos, dos teus olhos, se você é uma pessoa salva, você nunca o conheceria, nunca o buscaria. O amor que há em nós pelo pecado e o domínio que o pecado tem em nós é tão grande, é tão imenso. E a Bíblia diz que o nosso coração é uma fonte de mentiras, é um grande mentiroso. E o que ele faz? Ele mente para a nossa mente e diz, mente, vá nessa direção, eu sinto que eu devo ir nesta direção. Ele é enganoso, ele é corrupto, ele nos guia dessa maneira. E se Deus não tirar esse coração e colocar um novo coração para pulsar vida aqui, então nós nunca o buscaríamos.
Assim, deixe-me fechar este parêntese aqui. Nós somente fazemos esta escolha feita por Moisés aqui, quando Deus nos faz ver a condição do nosso pecado, a eternidade, estas coisas começam a fermentar dentro de nós. Então nós passamos a ver o estado deste mundo e vemos através da mentira que este mundo nos oferece em forma de pecado, e nós começamos a ver atrás daquela isca do pecado a ponta afiada do anzol que nos prenderá ao pecado. É somente Deus que nos permite ver isso, e junto com o prazer Deus coloca amargor, e nós começamos a ver que o pecado não pode nos satisfazer e que ele traz por fim a condenação. E quando nós vemos, entendemos, percebemos isso, nós escolhemos antes a Deus. Esta é uma obra iniciada por Deus. E é isso que está acontecendo aqui. Deixe-me tentar mostrar isso no caso de Moisés. Bem, sim, Moisés já era convertido aqui nesta altura. Mas aqui ele está fazendo uma escolha, ele está tomando uma decisão que ilustra o tipo de escolha espiritual, de decisão espiritual que conduz à vida eterna. E é por isso que esta passagem é importante para nós. O Evangelho está aqui. Bem, aqui está o versículo de número 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Há uma escolha aqui. Ele recusou. Então, uma escolha novamente, escolhendo antes ser maltratado. Você percebe? O que está sendo enfatizado aqui é que ele tomou uma decisão, ele não agiu por impulso. Não foi por impulso. Ele escolheu, ele decidiu, não foi por impulso. Quando você lê muito rapidamente lá o registro em Êxodo, capítulo 1 e 2, a narrativa desses atos aqui rememorados, você pensa que a fuga dele do Egito, a saída dele do Egito, aconteceu por acidente. Ele não tinha para onde ir, ele temeu o Faraó depois daquele ato, tentando proteger o povo de Israel, e o que eu vou fazer? Vou ser morto aqui, é melhor eu fugir, eu quero ficar aqui, eu amo esse lugar, vou ser o próximo Faraó, mas não tenho o que fazer, eu vou fugir. Não. Nos é levado a pensar que ele não tinha uma escolha senão fugir. Não, ele escolhe isso. Não é isso que nós lemos, ele escolhe. Moisés escolheu, ele preferiu unir-se ao povo de Deus. Bem, já havia entrado no coração dele o desejo de se identificar com o povo de Deus. E ele estava fazendo isso agora pela fé. Eu preciso sofrer com meus irmãos. Eu preciso me unir a eles e sentir no corpo, na carne, na alma, na mente o que é servir ao Deus único, ao Deus vivo em uma terra de idólatras, em uma terra de politeísta. Eu quero estar com os meus irmãos. Eu quero carregar em meus ombros o peso que eles estão carregando. Esta é a ideia. Ele escolheu fazer isso. Ele tomou essa decisão. Eu quero virar as minhas costas para toda esta idolatria e estar com o povo de Deus. Mas você é louco, Moisés. Alguém poderia dizer. Você não sabe que você está perdendo, que você está desistindo. Quem faria uma coisa louca dessa? Por que você não arranja uma estratégia? Espera um pouco, você logo vai ser o Faraó. E aí você pode libertar o teu povo. Seja inteligente. Você é louco de perder tudo isso aí, Moisés. Bem, isso é algo para nós considerarmos, não é? Moisés, ele virou as suas costas para uma vida de conforto, ser servido, ser exaltado. Se ele tivesse permanecido ali, nós teríamos estátuas do faraó Moisés. Casa, riqueza, abundância, poder, domínio, prazeres disponíveis de todos os tipos, dinheiro, fama, comida, todo tipo de prazer, mulheres, prazeres limpos, prazeres sujos, ao seu dispor, em qualquer quantidade, em qualquer momento, poderia matar alguém se não gostasse, poderia viajar, voltar, tudo na mão dele. Mas qual era a alternativa, a opção a tudo isso aí? Bem, nós lemos aqui, uma vida de insegurança, de perseguição, de opressão, junto com um povo escravo. E assim, que então moveu Moisés a virar as costas para Faraó e tudo aquilo e abraçar esta opção? Bem, a Bíblia nos diz, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou, escolhendo antes, pela fé. Que palavra tão pequena e tão poderosa. Ele olhou, ele considerou a religião dos egípcios, miríades de deuses. Ele observou aquelas coisas tão absurdas. Você sabe quantos deuses possuem aquela nação?
Tudo que se movia era um deus para o egípcio. O sapo era um deus, o grilo era um deus, a rã era um deus, o crocodilo era um deus, a ave era um deus, a águia era um deus, o escorpião era um deus. Tudo, animais, o céu, a lua, as estrelas, os deuses do Egito, que não podiam fazer nada. Que você precisava aplacar com dezenas e dezenas de sacrifícios, até sacrifícios humanos. E não havia nenhuma prova da intervenção de qualquer desses deuses na vida de uma pessoa para ajudar ou o que quer que fosse, e as pessoas estavam escravizadas a eles. E Moisés encarou e viu através da mentira, da vaidade desses deuses tão adorados, tão temidos. E queridos amigos, aqui está o nosso ponto. É exatamente isso. O que acontece e deve acontecer em uma pessoa quando ela se volta ao Senhor, quando há conversão. A fé que conduz uma pessoa a Jesus Cristo não é uma fé cega. A fé que conduz uma pessoa ao Senhor Jesus Cristo não é uma fé herdada dos pais, porque eu nasci em um lar cristão, em uma família evangélica. Não. A fé que conduz ao Salvador é uma fé pessoal, é uma fé que raciocina para crer e então toma uma decisão pessoal, consciente. Quando Deus começa a trabalhar na vida de uma pessoa, essa pessoa começa a perceber o vazio, a futilidade da vida. É muito difícil perceber isso. É realmente uma obra de Deus. Quando nós estamos engrenados em ganhar dinheiro, em produzir, em ter, em acumular, em sentir, em experimentar, nós não conseguimos levantar a cabeça disso. Porque quanto mais nós vamos e mais nós recebemos, mais nós queremos. Quando Deus começa a trabalhar na vida de uma pessoa, Ele faz com que um vazio espiritual, assim por dizer, entre nessa alma. E essa pessoa de repente olha em volta, e assim como o ar não alimenta o estômago, ele começa a perceber que estas coisas não estão alimentando a sua alma, não estão lhe dando prazer e segurança e certeza, elas falham, elas acabam, e eu preciso de uma dose maior, e coisas mais perversas e mais grosseiras. Eu começo com uma medida de pecado, e daqui a pouco eu me encontro na pocilga do pecado. Quando Deus começa a lidar com alguém, Ele faz com que a pessoa perceba o seu próprio estado, o vazio, a futilidade dos deuses de nossa nação, não é verdade? Quais são os deuses da nossa nação? Materialismo e prazer. Se resume a isso. De repente nós vemos que esses deuses não podem nos ajudar e eles nos levarão pela mão à condenação. E então você começa a ver que esse teu Deus que você tem honrado, alimentado e servido e aplacado, ele não pode te dar um lugar no céu. E de repente você percebe que este teu Deus, este prazer, esta ambição, não pode perdoar os teus pecados. Ao contrário, ele põe lenha na fogueira, ele te faz mais um pecador maior diante de Deus. E você sente que o prazer do pecado é tão superficial e dura tão pouco, e que não pode fazer uma pessoa feliz, e não pode melhorar o caráter de uma pessoa, ao contrário, não pode dar uma vida plena a ninguém. Você percebe estas coisas, e você consegue perceber que os deuses a quem você serve tanto e trabalha tanto para agradar, não podem te satisfazer. E assim, quando nós servimos o materialismo e a busca pelo prazer, então nós começamos a perceber, querido, que não há ajuda para nós ali. Moisés conhecia, não era o que era viver naquela corte. Ele poderia se vestir de linho trançado em ouro, mas ele sabia que por trás havia um complô, pessoas esfaqueando-uns pelas costas para buscar o poder e o lugar, havia inveja. E nós lemos isso na literatura das civilizações antigas, sobretudo no Egito, não é? Havia grande desigualdade entre mestres e servos, havia maldade, havia crueldade. Ele viu que atrás da superficialidade, desse esplendor da vida da corte, havia uma natureza humana decaída. Exatamente isso, meu querido irmão. Quando você olha em volta e esta sociedade que brilha em glitter diante de você, e você começa a ver por trás dos bastidores, o que você encontra é podridão, maldade e violência. E você olha por trás desses famosos, e o que você vê, quanta coisa horrível. E por trás da alegria do pecado, das cores do pecado, há tanto vazio, tanta depressão, tanto desejo de suicídio. Moisés começou a ver através destas coisas.
E Moisés conhecia o que era estar nesta corte. Então, queridos amigos, ele considerou Deus, Jeová, um só Deus, que criou os céus e a terra. Ele não pode ser tocado, ele não pode ser carregado embaixo do braço como um ídolo. Ele não é como os ídolos dos homens, cheio de cobiça, cheio de maldade. Veja o panteão dos egípcios, veja o panteão dos gregos, o panteão dos babilônios. Quem são esses deuses gregos? É o Deus da vingança, do ódio, do prazer, etc, etc. E os deuses criados à imagem e semelhança dos homens, que não podem fazer nada, que são criados como uma desculpa para a consciência. Eu sei que existe um Deus, mas eu não quero um Deus santo, eu não quero um Deus reto, um Deus que irá me julgar, então é melhor que eu construa um Deus para me adorar, porque eu fui criado para adorar como alma. Assim eu construo um Deus segundo o meu bel prazer. Um Deus que não vai falar nada sobre o meu pecado, vai na verdade aceitar o meu pecado, dizer que está tudo bem, que não vai me punir. Quando eu estou cansado dele, eu ponho ele dentro de uma caixinha lá, fecho a porta, fica ali. Eu castigo ele, se ele não ouve o meu clamor, põe ele de cabeça para baixo. É um Deus muito bom esse, não é? E Moisés percebeu a tolice, a vaidade, o auto-engano dos homens, e que atrás destas coisas, na verdade, estava Satanás, porque ele é o grande criador da religião. Então ele considerou estas coisas: um Deus eterno, um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que está pronto a perdoar, um Deus que pode ser conhecido, que se revela, com quem se pode ter comunhão e orar a Deus e andar com Deus. E ele sabia da história dos seus antepassados, não é? A bênção de Deus sobre Abraão, e a promessa de Deus a Abraão, que aquele era um povo escolhido. Ele lembrou de tudo isso. Deus dos céus, Criador que enviaria um Salvador, que salva pecadores arrependidos. Moisés considerou tudo isso em sua mente. E o que ele iria escolher então diante dessas verdades? Meu querido amigo, esta é a grande pergunta. Esta é a grande e única pergunta na vida. Você chega um momento da sua vida, e você para e pensa: isso não pode me satisfazer, isso me afasta de Deus. Eu vou seguir em frente com isso, eu vou buscar o Senhor, mas há um preço a se pagar. Talvez você tenha 20, 30 anos de vida pela frente, e você diz a si mesmo: eu vou extrair o máximo dessa vida, eu vou queimar de prazer até me acabar. Posse, desfrute, viagens, o que quer que seja. Mas você imagina que isso trará alguma compensação para a tua alma no momento em que você tiver que entrar na presença de teu Criador? Então, quando nós percebemos isso, vem essa grande questão: a quem eu irei escolher? A Deus ou a este mundo? Bem, você diz: eu vou viver aqui, eu vou fazer o meu melhor, eu vou ser um bom cidadão, vou criar os meus filhos, vou me esforçar. Mas quando você conhece a Deus, você diz também: mas essa vida não é tudo para mim. Essa vida não é o fim para mim. E os pecados desta vida, a superficialidade, o vazio, a superstição desta vida, a idolatria deste mundo, eu rejeito. Eu viro as costas para estas coisas, porque eu escolhi servir a Deus. Eu escolhi Cristo. Observe esse versículo 25: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um tempo, pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Ele recusou os prazeres do pecado, da indulgência carnal, coisas que são erradas, coisas que são vis, coisas que são imorais, uma vida controlada pelo ego, uma vida controlada pelos impulsos do corpo. Oh, queridos amigos, certas coisas na vida que te satisfazem muito na adolescência e na juventude, mas elas só te satisfazem na adolescência e na juventude. De repente o prazer e o gosto delas passam. Você já percebeu isso? E você não tem mais fôlego. E há coisas que te satisfazem só na meia-idade, no final da juventude, na meia-idade, mas elas não te satisfazem um pouco depois disso. E você já não tem mais aquela energia para buscar estas coisas. E há outras coisas que te satisfazem por algum tempo, mas aos poucos o prazer que você tem nela começa a minguar e a diminuir, e tudo vai se empalidecendo. Você já percebeu isso na vida? Creio que sim, não é? E lembre-se então
você não terá nada para a eternidade de toda essa vida de prazeres ao final. Nada para a tua alma, nada que te dê profundidade, caráter, certeza para além do túmulo, nem comunhão com Deus. O que você vai escolher? Você sabe o que está sendo dito aqui? O Evangelho é o mesmo em todas as páginas. É aquele que o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que deseja ganhar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Que vida? Este mundo. Os prazeres deste mundo, o louvor deste mundo. Perder como assim para ganhar? Eu viro as costas para estas coisas. Eu clamo a Deus por misericórdia e salvação. Eu escolho, ajudado por Deus, uma vida para o Senhor, uma vida com o Senhor. Essa é a ideia. Queridos, Deus é santo. Deus não permitirá que pecadores não perdoados entrem no céu. E talvez você nunca buscou a Deus como um pecador, a tua alma nunca foi lavada, e você nunca viveu de fato para o teu Deus, para o teu Criador. Certamente nós deveríamos escolher o Senhor Jesus Cristo, não é? Certamente. E o que ele está dizendo aqui? Ir a Cristo é virar com desejo as costas para o teu pecado, para a tua autodeterminação, para a tua rebelião, para receber de Deus o perdão e a nova vida. Você vira as costas para este mundo de glitter e cores e promessas, e os olhos para Deus, e você recebe o tesouro da salvação. Algo que não te pode ser dado pelo mundo, algo que não pode ser tomado de você pelo mundo. O que você irá escolher? Você vira as costas para esse mundo, e você recebe de Deus a capacidade de orar de um modo real ao teu Criador, o maior exercício da alma humana. Você vira as tuas costas para esse mundo e clama a Deus por salvação, por perdão. Ainda embora este mundo te atraia de volta, você vira para Deus e clama a Deus por misericórdia. Isso é um ato de fé para receber tanto e muito mais. Segurança, alegria, paz, um papel na tua vida, significado e propósito, milhares de irmãos e amigos. Moisés escolheu antes a Deus, a salvação, ser maltratado com o povo de Deus, mesmo ser maltratado em um período de opressão, um período de perseguição com o povo de Deus, é muito maior do que o prazer do pecado por um tempo e no final a condenação eterna. Agora nós lemos algo interessante no versículo 26, eu corro para a conclusão aqui. Ele diz assim: tendo por maiores riquezas, é isso que eu acabei de dizer, o vitupério de Cristo. Mas espera aí, Cristo, 1200 anos antes da vinda de Cristo, ele estava olhando para Cristo, vitupério de Cristo, como assim? Será que o autor aqui não está forçando um pouco a barra, colocando Cristo 1200 anos, dizendo que Moisés estava olhando para Cristo ao tomar aquela decisão? Ele considerou isso. De que maneira ele olhou para Cristo? Bem, ele considerou as promessas que Deus havia feito a Israel. Ele sabia sobre o Messias. Ele sabia sobre a semente da mulher que viria e pisaria na cabeça da serpente. Ele sabia muito bem, havia entesourado em seu coração, como todo judeu, aquela grande promessa dada a Abraão, que de sua semente nasceria um que seria uma bênção para todas as nações, de quem viria a salvação. Oh, meus queridos amigos, há um texto que lança luz nesse elemento aqui. Abra comigo em 2 Timóteo, um pouquinho antes, no capítulo 2, no versículo 2. 2 Timóteo 2,12, na verdade. Ouça essas palavras. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Você percebe como é a mesma coisa? Aqui está dizendo que ele escolheu, tendo por maior riqueza o vitupério, sofrer o sofrimento de Cristo. Esse é o vitupério. Se reconhecer e se identificar com o povo de Deus. Talvez essa seja a grande barreira na tua vida. Essa tem sido a barreira na vida de muitos jovens e adolescentes. Eles conhecem a sua necessidade de Cristo,
Eles entendem a condenação, o seu vazio, a sua necessidade do Senhor, mas aí então vem a pressão dos amigos mundanos. E então uma escolha deve ser feita: sofrer com Cristo, com o povo de Deus, chacota, piada, desprezo, desdenho, ultrapassado, quadrado, sai daqui, o que quer que seja, ou abraçar os amigos deste mundo no pecado. Esse é o ponto desse texto. Há uma escolha diante de você. Quem você tem escolhido? Este mundo? Este mundo? Querido amigo, um pouco de prazer neste mundo. Então a eternidade longe de Deus. Escolha Jesus Cristo. Considere como Moisés Jesus Cristo. Considere, pense agora, considere Cristo. Cristo Jesus, que veio a este mundo para morrer no lugar de pecadores. Que veio a este mundo da parte de Deus como o único meio, a única pessoa, a única forma, o único caminho, o maior, perfeito, para reconciliar pecadores com Deus. E eu escolho este mundo. Eu escolho o pecado, o aplauso das pessoas e a companhia de pessoas que seguem para a eternidade sem Deus. Eu prefiro o aplauso e os olhares e o crédito destas pessoas do que sofrer com o povo de Deus, carregando em mim um vitupério de Cristo. O que você está fazendo? E trocar toda a eternidade e o amor de Deus e o Salvador que veio a este mundo por algo passageiro. Considere o Senhor Jesus Cristo. Considere o amor tão grande dele por você, se você o buscar. Que ele tenha sofrido daquela maneira naquela cruz. Que ele tenha descido do céu e vivido uma vida perfeita no lugar de pecadores e aberto aquilo que era impossível, caminho que conduz ao céu, uma escada que conduz ao céu, o único meio de reconciliação com Deus. E você escolhe este mundo, o pecado, porque é isso que você está fazendo se você não foi a Cristo em arrependimento. É uma escolha. Talvez você não diga isso verbalmente: eu escolho o mundo, mas é isso que a tua vida, o teu ato está mostrando. Se você está neste mundo e ama este mundo e prefere este mundo do que buscar o Senhor. Queridos amigos, conversão envolve uma atitude consciente. Você considera a mensagem, Deus te ajuda a vir através desta vida, a morte vindo, a minha necessidade de perdão. Você considera estas coisas, o teu estado espiritual, e então você vai a Cristo. Você vai para sofrer com Ele, com o povo de Deus. Você vai para morrer com Cristo, se necessário. Para ser desprezado por causa do nome de Cristo. Para ter a vida eterna. Tendo em vista, diz o texto, tendo em vista a vida eterna, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Isso é fé. E é isso que o capítulo começa dizendo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo 26, porque tinha em vista a recompensa. Ele olhou para frente. Minha vida será breve neste mundo, então a eternidade. E ele escolheu antes a eternidade do que aquela vida. Ele tinha tudo em suas mãos, tudo possível. E essa é a mesma escolha diante de nós. Você olha para este mundo e suas possibilidades, e você pela fé olha para aquele dia de estar na presença do Senhor, e você escolhe pela fé, embora os teus olhos não vejam aquele lugar, estar com o Senhor e com o povo de Deus. Esse é um apelo tão claro e tão direto do texto, não é verdade? Versículo 27 diz que pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Ele olhou para Cristo, a promessa. Ele não via Cristo ainda. Ele colocou sua fé no Salvador que viria. E eu não vejo Cristo hoje aqui. Eu olho pelo retrovisor da história e coloco a minha fé no Salvador que já veio. E Moisés e nós nos encontramos em Cristo.
que morreu por todo o seu povo, passado, presente e futuro. Fé no Salvador que viria, fé no Salvador que já veio. Essa é a escolha diante de você. Há sofrimento? Possivelmente. Há desprezo? Possivelmente. Há tantas perdas, sim, mas são desta vida. Então, a vida eterna, o perdão. Você ouve, você vê através destas coisas, você considera, você pensa, então você toma esta decisão de ir ao Salvador. Escolha entre prazer temporário e prazer eterno com o Senhor, na presença de Deus. Ó, meus queridos amigos, eu tentei o meu máximo nesta noite para deixar o texto falar e você pensar e considerar estas palavras. E um dia, na eternidade, este dia de hoje terá ficado para trás. E você se alegrará por lembrar deste dia tendo respondido, ou você rangerá os dentes de remorso e tristeza por ter ouvido, saído pelas portas e entrado de volta neste mundo para viver para este mundo. O que você fará? Escolha agora Cristo Jesus. Ore a Ele, peça a Ele, diga a Ele todo o teu pecado, toda a tua vergonha, clame por salvação e misericórdia, e Ele te ouvirá, e Ele responderá, e Ele te salvará. Vamos orar juntos.